Eu quero convidar você a acompanhar comigo essa palavra que eu intitulei Entendimento Espiritual, Caminho da Vitória. Entendimento Espiritual, Caminho da Vitória. Vou tentar construir, então não se precipite de torcendo o nariz, mas me acompanha aqui que a gente vai chegar a um ponto específico. E o texto que eu usei é esse texto dessa fala de Jesus, depois da parábola do semeador. É interessante que os discípulos, eles perguntam a Jesus sobre essa parábola. Então, na explicação de Jesus, nós tivemos aí vários ensinamentos maravilhosos que Jesus nos trouxe. Entendimento espiritual ou revelação da palavra de Deus, ela não pode estar só. Esse ensinamento não dá para caminhar sozinho. Então você não pode ter o entendimento espiritual sem ter uma base, que essa base nós chamamos de fé. Então, sem fé você não agrada a Deus, sem fé você não consegue entender a palavra, sem fé você não consegue ouvir a palavra. Agora é interessante que você precisa da fé para entender, mas a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eles se complementam. Você ouve a palavra, você tem fé, e ao ouvir a palavra você precisa de fé para entender a palavra. Sem fé não haverá entendimento espiritual, porque você vai ficar no relativismo, você vai ficar relativizando a palavra, você vai ficar tentando diminuir aquilo que está sendo falado. E Jesus falou assim: bem-aventurado, ou seja, felizes, o versículo 16, felizes são vocês, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está dizendo, bem-aventurado os vossos olhos, os vossos ouvidos, e ele diz, muitos profetas, muita gente boa, muito povo de Deus, eles gostariam de estar no lugar de vocês, mas eles não puderam ter esse privilégio que vocês estão tendo, de ouvir a palavra. A princípio, você pensa que Jesus está dizendo assim, olha, Andréia Carize, olha, Dalva, parabéns, você está tendo a palavra direto de mim. A princípio, você lê na superficialidade, parece que Jesus está dizendo assim, olha, bem-aventurados são vocês, porque vocês estão ouvindo eu falar, eu sou o Filho de Deus, eu estou falando, e vocês são felizes porque estão ouvindo de mim. A princípio parece que Jesus está se referindo a isso, dizendo para aquele grupo, olha, bem-aventurados, felizes são vocês, porque vocês estão ouvindo, e muitos tentaram e não conseguiram, gente boa, profeta. Então talvez, se nós olharmos na superficialidade, nós podemos aceitar esse ensinamento, mas eu acredito, e eu quero convidar você a essa construção, que é muito mais profundo do que esse entendimento. Não era só que Jesus estava falando sobre o entendimento espiritual, a compreensão espiritual, era porque eles estavam ouvindo do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito interessante, ele diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e eles não conseguem entender. Então o apóstolo Paulo se aproximou do que Jesus está dizendo, falando assim, na naturalidade, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir perceber, porque no natural você está aí sentado me ouvindo, mas a sua cabeça está a mil.
Você está pensando na roupa que você tem que lavar, no dinheiro, na conta que você tem que fazer, no seu trabalho, o que você tem que fazer mesmo amanhã, deixa eu ver, na sua agenda. Você está aqui e a luta é grande para que a palavra não entre, porque Deus quer falar, Ele quer falar no seu entendimento, Ele quer que você entenda a palavra de Deus precisa ser entendida, para não ficar na superficialidade, porque só na emoção, a emoção acaba, você sai daqui pilhado, e não sei o que, a emoção acaba, e quando acaba também tudo que foi dito. Então não é na emoção, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender. E o exemplo disso é Jesus conversando com Nicodemos, João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos algo muito interessante. Ele diz, a Bíblia diz que havia um homem fariseu chamado Nicodemo. Aí o texto vai dizendo, apresentando a biografia desse homem, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, não vem com superficialidade, não vem com carnalidade, não vem com coisas naturais para mim não, porque a palavra que eu estou falando é para aquele que nasceu de novo, é aquele que permitiu o agir do Espírito Santo de Deus. E o verso 3, Jesus responde, se não, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo no natural, na compreensão superficial. E Nicodemo pergunta, mas como nascer de novo? Eu já sou velho, eu por acaso vou entrar no útero da minha mãe novamente? Então ele estava relativizando, ele estava colocando a palavra no natural. E Jesus dá uma invertida maravilhosa para ele. Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E Jesus continua, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu disse, não importa nascer de novo. Irmãos, Jesus está dizendo para Nicodemos que carne é carne. Para entender a palavra dele, para permitir o agir de Deus, você precisa levar para o espiritual, não é no natural. Você precisa ter um entendimento espiritual. Você precisa, às vezes nós não queremos, eu estou sendo fanático, e por não querer ser fanático, ser moderno, e nós relativamos tudo, nós achamos, isso é normal, e nós vamos caindo numa armadilha sem precedente. Quem era Nicodemos? Quem é o Nicodemos? O Nicodemos é membro da Igreja Batista em Laranjeiras, é uma pessoa amiga que veio ao culto hoje. O Nicodemos é filho do diácono aqui da igreja. O Nicodemos é participante do ministério de louvor. O Nicodemos é integrante dos homens da igreja. O Nicodemos ele faz parte do grupo das mulheres. O Nicodemos somos nós. Nós queremos ir a Jesus, vemos ao culto, mas queremos que seja da nossa maneira. Entendemos que é da nossa maneira. Ainda estamos vinculando a palavra à nossa superficialidade.
Então eu sou superficial, eu não oro durante a semana, eu não busco a Deus durante a semana, eu venho na carnalidade e eu quero que a palavra venha de encontro a essa carnalidade. Eu quero alimentar a minha carne, eu quero sair daqui sabendo que vai ter um milagre na minha conta financeira, eu quero sair daqui sabendo que vai ter um carro novo, vai ter coisa nova, mas o Senhor está dizendo que é muito mais do que isso. E o verso 12, Jesus coloca uma colher de cal no assunto, uma pá de cal no assunto. Ele disse para Nicodemos: se falei das coisas terrestres, não creste, como creais se eu vos falar das coisas celestiais? Como crereis se eu falar das coisas celestiais? Eu pedi autorização ao Jonatas para citar aqui. Por que o Jonatas não está aqui hoje? Jonatas pediu oração à igreja e estava assim muito preparado para uma prova que o Jonas estava fazendo. Foi na primeira fase, ficou em primeiro lugar na primeira fase, uma prova muito difícil, foram várias horas, muitos tópicos na área dele. Ele fez doutorado em... Quem me ajuda? Engenharia em quê? Elétrica ou mecânica, obrigado. Isso. São dois filhos, nunca sei quem é mecânica, quem é elétrica. Então ele fez o doutorado em engenharia mecânica e foi participar de um concurso lá na UERJ. Eram vários candidatos e ele tirou em primeiro lugar. A igreja orou, tirou em primeiro lugar. Amém? Maravilhoso, voltou, comemoramos. No outro dia, o Jonas precisava, coisa fácil. Primeiro era vencer, derrubar as colunas de Jericó, as muralhas de Jericó. Então, primeiro, mas depois tinha uma cidade aí, nome pequeno, cidade fácil, pode ir metade. Então, foi a mesma coisa. O Jonatas tinha que enfrentar o AI dele, né? Tinha que ir lá, levar alguns documentos e saiu de casa, mas consultando lá, viu que tinha um documento que ele precisava tirar uma xerox, e foi tirar a xerox, e quando chegou a tirar a xerox, se atrasou lá na xerox. Quando voltou, foi eliminado. Foi eliminado. Uma tristeza só, por um detalhe, uma dor no coração. O que consolar um filho nesse momento? E aí nós providenciamos hoje uma viagem para ele que estava muito triste, porque se dedicando, estudando 10 horas por dia, dia e noite, o garoto trabalhando, mas teve esse problema. E eu usei para ele hoje esse versículo: se mostrarem frouxo. Aí ele falou: não dá para usar outra versão não? Eu falei: não, tem que ser essa aí. Se mostrarem frouxo no dia da adversidade, a sua fé é pequena. Aí eu perguntei: você me autoriza a falar com a igreja? Porque é muito fácil, daqui a algum tempo, você passar e vir aqui contar a vitória, mas eu quero também contar os percalços, as dificuldades. Então, subir nesse púlpito para contar a vitória, e na hora que você tem um percalço, você ficar caladinho, ficar com vergonha, não. Coloca o rosto também, somos uma família, pedimos oração, então nós temos que encarar. Eu falei assim: eu já estou profetizando a sua vitória, tem algo melhor para você. Então, o seu testemunho vai ser maravilhoso. Olha o que eu estou providenciando para você. Seu testemunho vai ser maravilhoso, que você vai falar: eu não estava aqui, mas meu pai falou, os irmãos lembram? Então, eu fiquei triste, mas Deus me colocou em algo melhor. Ele: oh glória, então vai pai, fala mesmo. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos ter entendimento espiritual. Nós não podemos criar filhos com mimimi. Eu falei assim: filho, eu chorei com ele, foi uma paulada, e nós choramos junto, abraçado, paramos tudo, porque foi demais, foi uma dor muito grande, tudo preparado. A banca, os professores que estavam, ficaram desesperados, dizendo: não dá, não consigo,
não dá para burlar o sistema, não dá. A pessoa da banca falou assim: você foi um dos melhores, diz, até piorou para ele, né? Mas não dava para burlar o sistema. Eu falei assim: Jonathan, a igreja orou, você se preparou, vamos descansar em Deus, descansar no Senhor, porque o Senhor tem tem tudo de bom para nós. Então vamos acreditar, vamos aprender com os erros e vamos permitir que em Deus possamos fazer proeza. Jesus falou para Nicodemos: se eu falei das coisas terrestres, não creste, como eu poderei falar das coisas celestiais? Se você, porque teve esse percalço, você está de mal com Deus, não quero mais adorar, não quero mais orar, se você vai para essa carnalidade, então você não vai estar preparado. Nós sabemos que com o Senhor nós estamos na guerra, e na guerra, algumas batalhas, nós às vezes parece que nós somos derrotados, mas a batalha é muito maior do que, a nossa guerra é muito maior do que uma batalha em si, em nome de Jesus. Então, observe, irmãos, Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, o que está faltando em você é entendimento espiritual. Você tem que crer. E para a igreja de Laranjeira, para o Eliezer que está falando, o que nós precisamos é desse entendimento espiritual. Nós precisamos crer no Deus que tem todo o controle, Deus que está acima de todas as coisas, Deus que tem o melhor, Deus que tem a minha vida já traçada, a minha vida já na palma das suas mãos. Sabe o que falta nas nossa vida? Intimidade com Deus. Precisamos de intimidade com o Senhor, e às vezes nós somos igual a esse Nicodemo, príncipe, mestre, somos o cara, né? Sabe do Roberto Carlos, esse cara sou eu? Às vezes nós cantamos isso olhando no espelho, né? Esse cara sou eu, mas na realidade não somos nada. Nós precisamos de quebrantamento diante do Senhor e dizer: Senhor, fala o meu coração, eu preciso entender, eu preciso saber o que tu queres para a minha vida. Jesus fala: bem-aventurado são os vossos olhos e os vossos ouvidos, porque vocês conseguem ouvir e conseguem ver. Observe, irmãos, que nesse contexto é algo tão profundo que os discípulos se aproximam de Jesus. Um pouquinho mais atrás, no verso 10, os discípulos se aproximam de Jesus e pergunta a Jesus, Mateus 13, verso 10, a pergunta dos discípulos para Jesus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Por que fala por parábola? Eu particularmente, irmão, sempre pensei, compreendi que Jesus, ao usar o artifício da parábola, era para facilitar o conhecimento. Jesus estava tentando exemplificar. Eu particularmente achava que a comunicação de parábola de Jesus era para facilitar o entendimento do povo, e era uma maneira de simplificar o ensinamento. Mas o verso 12 diz assim: pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está falando, irmãos, de entendimento espiritual. Jesus está falando de intimidade com Ele. Jesus está falando de relacionamento com Ele. Jesus está falando de pessoas que estão caminhando com Ele. Ele está dizendo assim: olha, há um grupo, eu falo livremente, porque aguento o tranco, me conhece, e eu posso falar livremente. Mas tem outro grupo que eu tenho que falar por parábolas, porque talvez eles não estão preparados para ouvir. E eu gosto muito desse versículo, esse verso 12, que Jesus disse: quem tem lhe será dado e terá em abundância. Isso não tem nada a ver com
coisas materiais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu preciso me aproximar de Jesus com essa certeza que eu preciso desse entendimento espiritual. Jesus está falando que Ele vai acrescentar mais e mais para aqueles que não ficarem na superficialidade. O verso 13 diz assim: por isso lhe falo por parábolas. Verso 13, dá para colocar Mateus 13, verso 13, por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve nem entende. Eu estou falando por parábola, por aqueles que estão na superficialidade, vão continuar na superficialidade, porque eu quero me comunicar, eu quero me relacionar com aqueles que me buscam, por aqueles que têm sede de mim. Por isso lhe falo por parábola, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem vão compreender. E o verso 14 diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Aí, olha a resposta, por que tudo isso? Aonde o pastor Eliezer quer chegar? Verso 15, por quê? Verso 15, vamos lá, a igreja, leia comigo enquanto bebo uma água. Mateus 13, 15. Só haverá cura se houver, deixa para mim, André, para a gente, só haverá cura se houver conversão, só haverá cura se houver busca, só haverá cura se houver o desejo de buscar ao Senhor com intimidade. Por isso o Senhor falou: se não houver conversão, não haverá cura, não haverá abertura dos olhos, não haverá abertura dos ouvidos, não haverá abertura de entendimento. Irmãos, entendimento, às vezes eu estou pregando e você não consegue entender, a pessoa está ministrando e você não consegue entender, e Jesus está falando sobre essa separação do grupo que busca, do grupo que vai no profundo, do grupo que não quer ficar na superficialidade de alguém que pregou, mas do grupo que tem sede de ouvir, de buscar. Nós não temos desculpa para não ler a Bíblia. Eu não sei ler, mas agora tem no seu celular, você tem Bíblia em espanhol, em inglês, em várias versões. Você bota o fone de ouvido, você consegue ler, ouvir a Bíblia toda, se você desejar. Então nós não temos desculpa, e à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, e eu vou me alimentando, e o Espírito Santo vai fazendo a obra no meu coração. Jesus está fazendo essa separação dos espirituais e dos carnais. E o verso 15, Jesus declara que o que estava acontecendo era um juízo, porque o coração deste povo está endurecido. Jesus está dizendo: de mau grado ouviram, a minha palavra estava sendo ministrada, estava de mau grado, estava ansioso para saber resultado de jogo. A palavra estava sendo ministrada, mas não teve a ousadia de pedir: Senhor, eu estou querendo ir embora, mas me ajuda a ouvir a palavra. Eu perco tanto tempo com tantas coisas, eu quero ouvir um pouco a palavra. Então diz assim: de mau grado ouviram, estava endurecido, os ouvidos fechados e os olhos fechados. Irmãos, que situação! E eu quero nessa noite encerrar
trazendo um exemplo. Eu tinha separado aqui alguns exemplos, mas eu quero compartilhar um exemplo com você. O exemplo de gente que não vê nada. Eu tinha ainda gente que só vê problema e gente que consegue enxergar pela fé. Mas eu quero ficar nesse gente que não vê nada. Gênesis capítulo 21 é um exemplo que eu quero trazer. Agar, a escrava que foi para a casa lá da Sara e de Abraão. A Bíblia diz, você conhece a história, ela se deita com Abraão porque a Sara não podia ter filho e ela gera o Ismael. A palavra do Senhor diz que naquele ambiente difícil, a Agar foge. Agar foge a primeira vez, e o anjo diz volta, e Agar foge a segunda vez, e nessa segunda vez, em Gênesis 21, acontece aquele episódio triste na vida de Agar. Que episódio foi esse? Expulsa da casa de Abraão, andando errante, diz a Bíblia, pelo caminho no deserto de Berseba. Andando errante, eu acho que andava de um lado, eu já passei por aqui, andava de outro, e a água acabando. A Bíblia diz que Agar vê que o final era certo. Ela iria morrer e o menino iria morrer. Verso 15 diz que Agar pega o menino, coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta alguns metros para não ver o que era certo, a morte do menino, porque a água tinha acabado. O que estava acontecendo com Agar? Deus fez um milagre. Qual foi o milagre que Deus fez ali na vida da Agar e de Ismael? Deus providenciou água? Qual foi o milagre que Deus fez? A Bíblia diz que Deus teve que abrir os olhos de Agar, porque o poço já estava lá. Ela estava morrendo de sede do lado do poço. Morrendo de sede do lado do poço. Verso 19 diz assim, 19... E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O poço já estava lá. O milagre não foi Deus e providenciou Deus milagrosamente um poço. Não. O Senhor abriu os olhos de Agar, porque Agar estava olhando para o problema. Irmãos, entendimento espiritual é ter uma visão ampliada. Às vezes você está com um problema tão sério e você não consegue ver, o Senhor está providenciando a solução, já tem um poço, mas você está focando no problema, você está olhando para o chão, você não consegue olhar para o alto, de onde vem o socorro, conforme o Salmo 121, já havia um poço, mas o que Agar viu? Nada. O que faltou em Agar? Visão, e eu chamo essa visão de entendimento espiritual. Por que eu pedi o Jonas para compartilhar esse assunto com a igreja? Porque eu não quero marcar esse episódio, e eu falei, Jonas, muitas decepções, muitas derrotas você vai ter na vida, porque só é vencedor aquele que vai, é derrotado, e vai, e assim você será mais do que vencedor, mas colocando a cara a tapa, correndo e pedindo a Deus para abrir os olhos, para que consiga enxergar a provisão. Repita comigo, eu tenho um Deus de provisão. O poço já estava lá, meu irmão. O poço já estava lá. O que faltou? Entendimento espiritual. Bem-aventurados são os vossos ouvidos, porque têm ouvido a provisão de Deus. Bem-aventurados são os vossos olhos, que têm visto o que Deus tem feito. Bem-aventurado. Tem gente que consegue só ver desgraça, e não consegue ver o agir de Deus, não consegue glorificar a Deus. E uma das coisas que o diabo mais disputa no seu coração, é para que você não glorifique a Deus. E se você não vê, você não vai glorificar, mas se você ver, você vai dar glória a Deus. Então você que pode dar glória a Deus, feche os seus olhos, levante a sua mão e dê glória a Deus. Mais uma vez,
Bem-aventurado você que consegue glorificar a Deus pelas vitórias, por aquilo que o Senhor fez, pelo aquilo que o Senhor vai fazer, e peça a Deus entendimento espiritual na sua vida, porque o entendimento espiritual é a abertura dos olhos, e a abertura dos olhos é o caminho da vitória. Amém.